Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre gráficos. Bom, os gráficos eles são muito utilizados dentro do ambiente corporativo para fazer apresentações, porque é muito mais fácil a gente enxergar os dados de um gráfico do que os dados de uma tabela. Geralmente, as únicas pessoas que entendem dados de uma tabela é a pessoa que fez a tabela. Quem não fez, fica muito complicado, muito maçante de se entender. Então, para facilitar na hora da explicação e na hora do entendimento, o gráfico ele é uma ferramenta excelente. E o Excel ele tem uma ferramenta própria para a criação de gráficos e é muito simples trabalhar com ela. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser selecionar os dados que a gente quer exibir no nosso gráfico. Então reparem aqui que a gente tem duas tabelas, a tabela média da turma e a tabela situação. Na tabela média da turma, a gente tem os alunos, as notas de cada um desses alunos, a média e a situação deles. Imagina que eu quero exibir os dados dessa tabela, mostrar as notas de cada um desses alunos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser selecionar esses dados. Então, a gente vai selecionar todos eles. Depois disso, a gente vai vir na guia Inserir. E aqui a gente vai ter um grupo de ferramentas sobre gráficos. O Excel que eu estou utilizando é o 2016. As versões mais antigas, em alguns casos, não vão aparecer todas essas ferramentas aqui, mas vai ter uma opção de gráficos e é lá que você vai clicar. No 2016, eles separaram os gráficos por categorias. Então, ao invés de abrir toda uma ferramenta, a gente vai poder utilizar as categorias de gráficos que a gente mais usa ou que a gente já quer. No caso da nossa aula, a gente vai usar a mesma tela que usaria nas versões mais antigas, para todo mundo conseguir entender. Então, a gente vai clicar aqui nos gráficos recomendados. Bom, nesses gráficos recomendados, são gráficos que o próprio Excel ele acha que seria interessante você usar nesse tipo de tabela. Então, ele faz uma análise da sua tabela e traz aqui alguns gráficos recomendados. Bom, mas não é isso que a gente quer. A gente vai clicar aqui na opção de todos os gráficos. E aqui sim, a gente tem todos os gráficos que o Excel pode nos dar. A gente não vai estudar hoje qual tipo de gráfico é melhor para cada situação. A gente só vai aprender como faz. Então comentem aí se vocês querem que eu faça uma videoaula explicando para cada tipo de dado qual tipo de gráfico é melhor. No caso da nossa aula, a gente vai usar esse gráfico aqui de colunas. Então reparem que quando a gente está clicado em cima dele, ele mostra, além de simples gráficos, outros tipos de gráficos de colunas que a gente também pode utilizar. Então existe o gráfico de coluna agrupada, empilhada 100% e assim por diante. No caso da nossa aula, a gente vai usar o de coluna agrupada. Reparem que aqui embaixo ele dá dois tipos de gráficos de coluna agrupada. A diferença entre eles é o grupo de análise que a gente está utilizando. Então, no caso, nesse gráfico aqui, a gente está usando o grupo de alunos. Então, esses gráficos estão sendo separados por alunos. O Bruno, as notas 1, 2 e a média. Carlos, as notas 1, 2 e a média. E assim por diante. No segundo tipo de gráfico, ele agrupou por notas. Então, a nota 1, 2 e média, e as colunas vão ser os alunos. Reparem até que aqui embaixo tem a legenda. Bom, a gente vai usar o primeiro caso, que a gente vai analisar por aluno. Então, pode dar um OK. Feito isso, o nosso gráfico ele já está pronto. Agora é só a gente editar da forma que a gente quiser. Para poder movimentar esse gráfico, a gente vai clicar em uma parte em branco dele e arrastar para onde a gente quiser. Agora a gente vai poder editar esse gráfico da forma que a gente quiser. Não vou entrar em tantos detalhes assim. A gente vai aprender só o básico para edição. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é que quando a gente cria esse gráfico, automaticamente o Excel abre duas novas guias, a guia Design e a guia Formatar.
essas guias elas não estavam aqui. Se a gente clicar fora, elas vão sumir. Então é só clicar novamente dentro do gráfico que elas vão reaparecer. Na guia design, a gente vai ter estilos mais genéricos. Se a gente quer inserir alguma coisa nessa tabela, um título diferente, mudar o eixo e assim por diante. E na guia formatar, a gente vai ter uma edição mais direcionada para as colunas. Então, se a gente quer alterar a cor de cada coluna individualmente, fazer um estilo mais personalizado. No caso, a gente vai mexer na design. Reparem que aqui a gente tem muitas ferramentas para edição. Então, primeiro de tudo, a gente tem a opção de adicionar elemento gráfico. E aqui a gente tem as opções para adicionar em nosso gráfico. Por exemplo, os eixos. Se eu não quiser esses eixos, por exemplo, na vertical e na horizontal, eu posso remover. Então, removendo aqui o horizontal, por exemplo. Se eu quero colocar ele de volta, então, é só clicar de novo nele. Opção do título dos eixos, se eu quero colocar um título embaixo ou na vertical. Título do gráfico, se eu não quero ter título no gráfico, se eu quero adicionar um título ou colocar esse título sobre o meu gráfico. E várias outras opções. Hein? A gente também tem a opção de layout rápido, que ele faz essas edições automaticamente para a gente. Então é só escolher aqui um tipo e clicar em cima da opção. Então eu quero essa, por exemplo. Essa aqui, reparem que a legenda no nosso estava embaixo. Tudo bem? Se a gente usar essa opção, a legenda vai lá para a direita. Dentre outras opções que a gente tem também. O que mais? A gente tem a opção aqui de alterar cores. Então, essa opção é bem genérica, ele altera todas as cores de uma só vez. Se a gente quer alterar personalizado, a gente vai aqui na guia formatar. Aqui opções de tipos de gráficos. Então a gente tem vários tipos. Se a gente quer ver mais, a gente pode clicar nessa seta e aqui ele vai mostrar outros tipos de gráficos. Se a gente quer visualizar todos os estilos, a gente vai clicar nessa opção da setinha com o traço em cima e aqui a gente vai visualizar outros tipos de gráficos. E outras 3 ferramentas que são extremamente importantes para a gente serão essas 3. Então, alterar linha e coluna, selecionar dados e alterar tipo do gráfico. Alterar linha e coluna é aquele tipo de tabela que a gente estava vendo antes de selecionar. Aqui o grupo organizado por alunos. Se a gente quer que esse grupo altere para notas, é só a gente clicar aqui em alterar linha com coluna, que ele já altera para a gente de um gráfico para o outro. Bom, essa segunda opção vai ser quando eu quero selecionar dados específicos dessa minha tabela. Então imagina que ao invés de visualizar todas as notas, eu só quero visualizar a média. Então ao invés de recriar um outro gráfico, eu posso simplesmente clicar em selecionar dados e aqui a gente vai visualizar o que esse gráfico está mostrando. Então aqui a gente tem um intervalo de dados do gráfico, onde ele mostra o que está sendo selecionado. Então aqui a gente tem a planilha, né? E de qual célula que ele está selecionando. Se vocês quiserem, eu posso criar um vídeo mostrando cada um desses símbolos, o que eles fazem, mas não é o objetivo nessa aula. Aqui embaixo ele mostra as linhas que a gente selecionou, então os alunos. E aqui no lado direito a gente tem as colunas, as categorias. Então imagina que eu quero só a média. Então eu só vou habilitar a média. O resto eu desabilito. Então dando um OK, ele vai mostrar aqui só a média para a gente. Imagina que eu quero só a nota 1. Então posso habilitar só a nota 1. Então eu não preciso recriar o meu gráfico. Eu posso simplesmente editar o que vai ser exibido nesse gráfico. Bom, última coisa que a gente vai ver vai ser o alterar tipo de gráfico. Aqui a gente tem a opção de, se eu não gostei desse gráfico, eu posso utilizar outro gráfico.
Então reparem que eu não preciso refazer, apagar esse meu gráfico e refazer tudo de novo. Eu posso simplesmente alterar o tipo dele aqui e escolher qual tipo de gráfico que eu quero. Então imagina que eu quero de barras. Então eu clico em cima dele, escolho aqui qual dessas opções que eu quero e é só dar um OK que ele altera o gráfico para a gente, sem complicações. Podemos vir aqui em selecionar dados de novo e visualizar tudo aquilo de novo. Bom, falei que era a última coisa, mas seria interessante a gente alterar aqui também o título do gráfico, né? Então, para poder alterar esse título, a gente só vai precisar clicar em cima dele. Reparem que ele tem uma caixa aqui em volta. Clica mais uma vez em cima dele e aí vai habilitar para edição. A gente pode apagar tudo isso e escrever o que a gente quer. No caso, eu quero média da turma. Opa! Média da turma. Para confirmar, é só clicar fora dele. Então, agora vamos criar um último gráfico para a situação. Então, imagina que a gente quer ver a porcentagem de alunos que foram aprovados e reprovados. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com fórmulas, né, mostrando os alunos que foram aprovados e reprovados. E aí eu quero criar esse gráfico. Então, eu vou selecionar esses dados, vou vir na opção de inserir, posso vir nas opções das categorias, mas eu vou vir aqui nesse caso na de gráficos recomendados. E aqui a gente tem as opções de gráficos. No caso, eu quero utilizar um gráfico de pizza. Então, o Excel ele já traz para mim esse gráfico. Eu não preciso vir aqui em todos os gráficos e escolher. Posso clicar aqui mesmo em cima dele e dar um OK. Que aí ele mostra para a gente, em uma forma de porcentagem, os alunos aprovados e reprovados. Reparem que se eu colocar o mouse em cima, ele já mostra essa porcentagem para a gente. A gente também pode utilizar um rótulo dentro desse gráfico para poder visualizar esses valores mais fácil. Então, vindo aqui em adicionar elemento gráfico, a gente pode vir aqui na opção de rótulo e aqui a gente tem que tipo de valor que a gente quer. Então, eu quero, por exemplo, a opção do centro. Então, clico em cima dele e aí ele deixa o nosso rótulo. Vamos alterar esse título do gráfico para a situação. Feito isso, eu vou abaixar um pouco aqui a minha planilha e colocar esse gráfico aqui embaixo. Bom, quem gostou dessa videoaula, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar a chegar esse vídeo em mais pessoas. O objetivo desse canal é democratizar as principais ferramentas aí de escritório. Então, a primeira que a gente está vendo é o Excel. Se der certo, a gente vai ver outras ferramentas. Então, não esqueça de compartilhar com seus amigos que sentem dificuldade com o Excel, porque aqui a gente vai tirar a maior parte das dúvidas. Quem quiser pode deixar nos comentários dicas para as próximas aulas. Se quiserem uma continuação desse vídeo mostrando edições que a gente pode fazer com gráficos, por exemplo, eu não quero esse 12 aqui, eu quero acabar no 10, esse eixo, porque só tem até 10, a nota 10. Tudo isso a gente pode fazer, o Excel ele é muito dinâmico. Então, se quiserem uma continuação, deixem aí nos comentários. Se quiserem um vídeo específico para alguma coisa, pode me mandar no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou pode deixar nos comentários também, que eu vou ler todos os comentários aí e responder a todos. Agradeço a todos, forte abraço.